Toma chuva aí depois a gente vai. Vem aqui. Truncado tava a conversa. Vai lá. Pode ir. Uhum. Pode falar como... Alô, tá me ouvindo, Jefferson? Tá me ouvindo? Alô. Beleza, vou fazer um ajuste aqui, vamos... Bah, eu ia te perguntar, tem como a gente deixar solto assim, que eu vi que eu fiquei dentro, a última vez, eu fiquei dentro dos 10 minutos assim, e eu fiquei muito me controlando e não consegui fluir muito assim, e pensei em te deixar fluir um pouco. Deixa eu dar uma palavrinha com as gurias. A gente vai começar a gravar agora. Olá, meu nome é Thiago e eu estou aqui nos estúdios da Catarse para a gente falar um pouco sobre comunicação não violenta. A Catarse é um grande parceiro que vem nos ajudando na divulgação desse tipo de conhecimento, que é a comunicação não violenta, né? Então, estou gravando aqui com o Jefferson e a luz às vezes oscila, às vezes não oscila, e eu até gosto disso também, assim, de ok, vamos trabalhar com o que o ambiente oferece, com a disposição das coisas que a gente tem no momento. Eu prefiro muito trabalhar assim, com as coisas do jeito que elas são. E eu acho que isso nos dá uma certa liberdade. Liberdade de você poder agir através da espontaneidade, né? Com os recursos que você tem, com as coisas que estão disponíveis no momento, com aquilo que é, né? E não com aquilo que a gente acha que deveria ser. Esse é um ponto importante que eu acredito particularmente, né? Eu, Thiago, acredito que nós, quando começamos a desenvolver um trabalho, você tem que trabalhar com os recursos que tem, né? Trabalhar com aquilo que é e fazer as coisas de uma forma até não profissional. Eu gosto de usar isso como uma forma de viver também, né? De trabalhar amadoramente até, porque isso lhe permite, nos dá liberdade da gente poder ser quem a gente é. Então a luz pode oscilar, os recursos podem não estar de acordo, mas vamos fazer do mesmo jeito, porque é o que a gente tem e o que a gente dispõe no momento. E isso também é uma fonte para a gente pesquisar a nós mesmos, no sentido de que, ok, as coisas não precisam estar como a gente acha que deveria ser. A gente não precisa estar num estúdio enfeitado, bonito, e por isso a gente pode trabalhar com o que é. E trabalhar com o que é, eu acredito que é uma das grandes vitórias que a gente pode ter na nossa vida. Um dos primeiros pontos que a comunicação não violenta trabalha é você conseguir lidar com aquilo que é, ao invés de querer trabalhar com o que você acha que deveria ser. Então vai trabalhando com o que é, e isso traz uma grande mudança na nossa percepção. Eu vou usar um termo aqui que eu não simpatizo muito, mas para ficar mais claro assim para a gente, o nosso ego, ele sempre vai buscar olhar um fato e ele não consegue lidar com o fato como ele é. Então ele sempre associa uma interpretação ou um julgamento junto a esse fato e coloca a sua percepção a trabalhar com aquilo que você acha que deveria ser. E esse é um grande ponto para nós estudarmos. Por quê? Porque quando você olha para um fato simples como ele é, e você traz uma carga psicológica do passado, aquele fato deixa de ser o que é e passa a ser como você acha que deveria ser. E nessa interpretação que vem junto, que o nosso ego traz, eu vou usar o termo criança interior, que fica para mim mais acolhedora, né?
você olha para um fato e traz junto uma interpretação, geralmente é essa interpretação que vai causar dor. Porque a coisa não estava como você gostaria, porque as pessoas não agiram como você gostaria, porque o Brasil não está como você gostaria, porque você não está como você acha que você deveria ser. Então, essa interpretação que vem junto com a sua observação, normalmente não vai estar falando da realidade, mas vai estar falando de uma percepção que você tem sobre si mesmo. Talvez esse termo seja um pouco, um tanto quanto filosófico, né, Tiago? Mas como é que é bem isso? Eu observo as coisas e vejo nelas não o que elas são, mas eu vejo a mim mesmo projetado nelas. Normalmente é isso que acontece. Então a gente procura, pelo menos, começar a separar isso. Bom, o que é isso, esse é o fato. Como eu interpreto ele é o que causa geralmente dor na nossa vida, porque aí as coisas não vão estar de acordo com o que a gente deseja. E por falar nisso, uma das questões que eu tenho conversado atualmente com o pessoal que participa dos grupos de comunicação não violenta é essa. Bom, você começou um trabalho e é importante que você saiba que esse trabalho você vai receber críticas ou vai receber invalidação das pessoas que você mais gosta, que estão junto com você na caminhada. Muitas vezes elas vão invalidar o seu trabalho ou as suas atitudes. E aí tem um grande ensinamento para todos nós, que é você começar a validar a si próprio. Você começar a dar a si mesmo a validação que você espera, por exemplo, que os seus amigos deem, ou que seus familiares deem, ou que seus pais deem, ou que até mesmo a sociedade dá. Então, essa validade é preciso que venha de você. Essa validação que a gente busca fora, ela precisa ser dada por você. Então, começar um trabalho novo, esse da comunicação não violenta que a gente começou aqui em Porto Alegre, foi um trabalho que eu posso dizer assim, novo para mim, e no início eu tive que aprender a me validar nisso que eu acredito. Então, essa é uma área que a gente precisa esclarecer. Esclarecer no sentido que para você validar aquilo que você faz, é interessante que você comece a descer para dentro de você e estender a mão para aquelas suas zonas de sombra que normalmente estão abandonadas. Quando eu falo isso, eu estou falando também que nós precisamos entrar em contato com uma área dentro de nós que normalmente a gente não costuma acessar. E essa zona a gente costuma nominar ela como a zona da vulnerabilidade. Então esse caminho de validação interna é um caminho onde você acessa a sua zona de vulnerabilidade e começa a estender a mão para si próprio. Bom, ok, isso é muito legal a gente ouvir falar, é bonito até, mas como é que se faz isso? Como é que eu deixo de buscar a validação nos outros e começo a eu próprio me dar essa validação? Ontem no grupo, um amigo nosso trouxe uma questão. Ele disse que, eu acho que já era a 5ª vez que ele estava frequentando o grupo, e ele começou a se dar conta de um medo dentro dele de não ser amado. E no início, tocar e acessar esse medo é algo que nos causa dor. Por quê? Porque nós estamos acessando uma zona dentro de nós que por muito tempo ela ficou protegida e não foi revelada.
Então, quando você começa a tocar nela, é como se você tocasse numa área frágil dentro de você, que vai lhe causar muita dor no início. Mas uma coisa importante acontece nesse movimento que a gente faz, que é a seguinte: a vulnerabilidade dentro de nós é a parte também que vai nos dar maior força. E aí a gente pode pensar, mas por que durante toda a minha vida falar da minha vulnerabilidade, expressar ela ou até mesmo tocar nela foi algo que eu resisti? Foi algo que me ensinaram como sendo algo ruim, talvez. E eu tive que assumir na minha vida uma postura de alguém forte. E, portanto, a postura de alguém que não adentra essa zona. Eu tenho que manter uma imagem de alguém que é forte. E eu posso dizer o contrário agora. Começo a dizer para você então que acessar essa zona de vulnerabilidade é algo que vai lhe trazer força. Porque o que todos nós buscamos aqui nessa terra, e isso eu posso dizer assim, é uma generalização, mas é uma verdade também. O que todos nós buscamos é um sentimento de estar pertencendo uns aos outros. Tanto eu, Thiago, como você que está me ouvindo ou vendo, nós buscamos um sentimento de pertencimento uns aos outros. É como se, ao pertencer uns aos outros, nos trouxesse novamente uma sensação de unidade e, portanto, de poder. Quando eu me sinto aqui em unidade, em pertencimento, por exemplo, com o Jefferson, que está filmando aqui, eu me sinto empoderado. Eu tenho nele um apoio, ele tem em mim, e, portanto, a gente fica mais forte. E isso só é possível através desse contato íntimo que eu tenho com a minha vulnerabilidade. Porque eu posso me mostrar para o Jefferson, por exemplo, da forma como eu sou. Eu, Thiago, consigo me mostrar como eu sou e, portanto, consigo ser autêntico na minha relação com ele. E essa autenticidade é o que gera pertencimento uns com os outros. A autenticidade, então, ela passa a ser aí como um elemento que traz força a todos nós. E ok, mas como é que a gente pode fazer isso? E por experiência, e por investigação desse caminho que eu estou compartilhando, a autenticidade é possível na medida em que você começa a falar de si. E esse falar de si envolve você começar a desenvolver aquilo que a gente chama a linguagem do coração. Em outros termos, o pessoal chama muito aí de inteligência emocional. Você começar a nomear aquilo que você sente. Então, eu começo a falar dos meus sentimentos. Olha, eu me sinto com medo, eu me sinto triste, me sinto com raiva, me sinto com ódio. E nessa revelação das minhas emoções, daquilo que eu sinto, eu também passo a fazer um aprendizado novo, que é o da autorresponsabilidade. Uma coisa é nós falarmos dos nossos sentimentos. Outra coisa é você começar a aprender a se responsabilizar por essa energia. Isso quer dizer, em outras palavras, você desresponsabilizar ou demitir o mundo de fora pela responsabilidade dessas emoções e desses sentimentos que estão ocorrendo dentro de nós. Todos nós aqui sabemos o que é demissão. Olha, você não faz mais parte. Então nós começamos a demitir o mundo de fora
pela responsabilidade da energia que está ocorrendo dentro de nós. E num nível mais profundo, a comunicação não violenta, ela nos ensina, ou nos ajuda melhor, né, a nós localizarmos dentro de nós a causa daquilo que nos gera dor ou sofrimento. Então eu posso falar assim, olha, eu estou me sentindo com raiva, e agora eu estou falando de mim, Thiago, né? Me sinto com raiva com relação a determinadas situações, porque eu me sinto internamente inseguro. E eu gostaria de me sentir seguro. E essa insegurança está gerando raiva dentro de mim. Então, dessa forma eu vou assumindo aos poucos a responsabilidade por isso. E uma coisa interessante é a seguinte, essa insegurança também me torna muito competitivo com as outras pessoas. E eu não tenho no momento condições de, por exemplo, desfazer essa insegurança dentro de mim. E como é que eu vou lidar com isso toda vez que essa insegurança vem e toda vez que esse sentimento de competir com os demais também surge? Bom, se eu não tenho ainda capacidade e força espiritual para lidar com essa minha insegurança, para mudar ela, eu posso olhar para dentro de mim com mais compaixão. Ok, Thiago, tu está fazendo o melhor que tu pode, tu está procurando ser honesto e eu estou aqui para te apoiar, para te motivar e não para te julgar, mas para dizer que tu está fazendo o melhor que tu pode. E eu vou ter paciência contigo nesse teu processo de desenvolvimento interior. Então é uma forma que a gente vai utilizando de criar um diálogo diferente do uso comum que nós estamos acostumados, que é nos julgarmos, que é nos pressionarmos a sermos diferentes, que é muitas vezes utilizarmos de esforço com nós mesmos, que é uma coisa que também não dá certo, né? Eu vou começar então a me esforçar mais para mudar isso. Para mim, e portanto com esse conhecimento que eu compartilho, isso é uma coisa que não funciona muito não. A nossa transformação interior ela vai ocorrer por meio do amor, por meio da compaixão e da empatia que nós conseguirmos exercer com nós mesmos. Então, ok, você está fazendo o melhor que você pode nesse momento. Usar dessa relação consigo produz suavidade, produz paciência e produz apoio. Produz também relaxamento. Quanto mais eu relaxo comigo mesmo, quanto mais eu confio em mim nesse processo, mais apoio, mais prazer e mais confiança eu sinto. Então, a gente busca estabelecer um diálogo interno com essa nossa criança interior, que a gente não sabe conscientemente o que causou nela esse sentimento de insegurança. Eu procuro usar um diálogo com ela que deixe ela mais relaxada, sabendo que ela pode contar com o adulto, eu agora, que vai apoiar e amparar ela nesse processo de transformação interior. Então, uma das coisas é a gente saber que a transformação vem no seu tempo e que a gente vai seguir fazendo o nosso caminho de forma suave, mas principalmente derramando sobre ela esse sentimento de apoio e não de cobrança, não de exigência, não de culpa. Então, você está fazendo o melhor que você pode nesse momento. Então, relaxe. Relaxe e continue nesse processo de ser honesto consigo e com os outros,
Uma das coisas que a expressão da nossa vulnerabilidade favorece é essa, então. Você conseguir ser autêntico. Você conseguir ser quem você é. E ser quem você é o que vai gerar uma mudança. E essa mudança eu quero dizer o seguinte, você vai começar a ver que você merece pertencer aos outros, que você merece ser acolhido do jeito que você é. Do contrário, a gente continua a isolar sentimentos dentro de nós. Esse contrário que eu quero dizer é nós não falarmos da nossa vulnerabilidade, nós não expressarmos aquilo que nós gostaríamos e, portanto, esses sentimentos continuarem a viver uma vida abafada, continuarem a viver uma vida paralela dentro de nós, continuarem a se manter isolados dentro de nós. E quando existem sentimentos isolados dentro de nós, eles nos isolam da vida. E esse se isolar da vida pode ser descrito melhor como, por exemplo, você não se sentir à vontade nos ambientes que você está. Você ficar com medo de, por exemplo, não agradar as pessoas e, portanto, você não consegue se expressar. Você ficar com receio de que a sua pessoa não é bem-vinda. E isso acontece justamente porque existem sentimentos isolados dentro de você. Você precisa olhar para eles de frente e começar a aceitá-los. Então esse é um processo de cura. É um processo de cura. A aceitação, ela é uma das energias mais curativas que existe, porque a aceitação é o sinônimo de amor. Amor quer dizer aceite a si próprio do jeito que você é. Quando você fizer isso, ou quando nós começarmos a fazer isso com nós mesmos, naturalmente você vai estar disponibilizando uma outra energia no seu campo, que as pessoas vão sentir. E aí elas vão começar a agir com você com aceitação também. Com aceitação com relação aos seus medos, às suas angústias, à sua ansiedade, ao seu ódio, à sua mágoa, a tudo aquilo que nos disseram que não prestava. Mas se você é um ser humano, como eu sou, isso tudo faz parte da condição de ser um ser humano. Portanto, é muito bem-vindo. O aprendizado que a comunicação não violenta nos traz é justamente o de você conseguir assumir a responsabilidade por isso. Assumir a responsabilidade pela energia que ocorre dentro de você, sem responsabilizar os outros. Isso faz com que a gente possa romper com um dos maiores papéis que aprisionam o ser humano, que é o papel de vítima. Ou o papel de ser o correto, que todos nós conhecemos também muito bem, né? O papel de ser o correto sempre vai fazer com que eu julgue os outros como errados, que eu divida a realidade como certa ou errada, que eu separe as pessoas entre boas e ruins, que eu separe os grupos, nós e eles. Isso, nesse papel de ser o correto, é o que cria hostilidade e separação. Portanto, aqui a gente quer agora começar a desenvolver uma nova energia. Eu continuo a ter os meus valores, as minhas ideias, mas esses valores e essas minhas ideias,
elas vão começar a ser regidas e administradas pelo meu coração. Então, o que vai imperar é muito mais a minha vontade de querer estar em unidade uns com os outros do que estar separado. Quando a nossa vontade ela é regida pela nossa criança interior que está sofrida, disputa e poder uns sobre os outros. E aí vai imperar quem está certo e quem está errado. Mas quando a minha vontade passa a ser regida e administrada pelo meu coração, o que vai imperar é essa necessidade de estar em unidade uns com os outros, porque isso é realmente o que nos traz poder para nossas vidas. Dias atrás um cara me procurou, ele é gerente de uma equipe numa empresa, e ele vem, olha, eu estou precisando que a minha equipe possa pegar junto comigo. E eu estou me sentindo muito incomodado quando eu vejo que tem pessoas que estão resistindo ao processo de mudança dentro da empresa. E a gente foi conversando e ele disse assim, então eu vou começar ele foi me pedindo uma orientação para como ele poderia iniciar uma conversa com a equipe de trabalho dele, de modo que as pessoas pudessem falar de como que elas se sentem na empresa. E aí ele disse que ia iniciar a conversa falando assim, olha, eu estou me sentindo incomodado quando eu vejo que tem pessoas que estão resistindo à mudança, aos processos de mudança dentro da empresa. Aí eu disse assim, olha, não começa a conversa desse modo, porque você localizou o sentimento, está se sentindo incomodado e ele também falou que estava se sentindo sozinho. Mas quando eu digo eu me sinto incomodado e sozinho, quando eu vejo pessoas que estão resistindo à mudança dentro da empresa, você está responsabilizando essas pessoas pelos sentimentos que estão ocorrendo dentro de você. E, portanto, as pessoas vão criar mais resistência. Ninguém é responsável pelos sentimentos que ocorrem dentro de nós. E ele disse assim, então, como é que eu poderia falar isso de uma forma que eu me responsabilizasse? Aí eu disse assim para ele, bom, como é que você ia se sentir se as pessoas atendessem a sua necessidade de estar em conexão com elas? Bom, eu ia me sentir feliz. Como é que você ia se sentir se as pessoas atendessem e começassem a ser autênticas e a falar de como que elas se sentem dentro da empresa? Eu ia me sentir satisfeito. Então a sua necessidade é a de conexão com essas pessoas. E aí a gente reelaborou essa linguagem com ele. Aí ele chegou na empresa e falou isso, expressou a vulnerabilidade dele de forma nua e crua, sem responsabilizar ninguém. Olha, eu me sinto incomodado porque eu gostaria de estar em conexão com vocês. E eu não estou me sentindo conectado. Então eu queria saber com vocês como é que vocês se sentem aqui também, ou como é que a gente poderia estabelecer uma conexão entre nós. Aí as pessoas começaram a falar. Porque ali ninguém se sentiu responsabilizado. A forma que a gente usa atualmente de motivar mudanças nas pessoas tem sido a da motivação pela culpa. E isso acontece de forma muito simples, quando eu associo a elas aos sentimentos que eu sinto. Quando eu responsabilizo alguém por os sentimentos que estão ocorrendo dentro de mim, eu estou tentando motivar elas a mudarem através da culpa, fazendo com que elas não se sintam boas do jeito que elas são. E isso causa resistência, ao invés de mudança. Então,
ele veio e me deu um feedback depois dizendo assim, olha, foi incrível. O simples fato de eu falar da minha vulnerabilidade desencadeou um processo nas pessoas. E elas começaram a falar, foi muito melhor do que eu imaginei. Né? Então, quando eu falo que você conseguir ser autêntico e expressar a sua vulnerabilidade cria pertencimento entre as pessoas, é verdade. É verdade porque é fruto da experiência, não é uma teoria. Sempre quando eu fiz isso deu certo. E ao passar isso para as pessoas eu vejo que dá certo também. Então o nosso recado de hoje fica um pouco dentro disso. Né? Que a gente comece a expressar aquilo que a gente sente. E isso é melhor que seja feito antes de você dar a mensagem que você precisa. Ao falar da sua vulnerabilidade, é como se você preparasse uma ponte, que eu vou usar uma expressão que o Dominique usa. Você prepara uma ponte de bambu para passar um caminhão. Então você arruma ela, fortalece ela e aí o caminhão pode passar. Então começar a falar dos seus sentimentos, daquilo que você necessita, sem responsabilizar os outros. A gente vai ficar por aqui então. Uma gratidão da minha parte e até breve.